de Marcos capítulo 5, verso 35 em diante, né? Nós vamos falar aqui de algo tremendo, né? Que o Senhor colocou no meu coração. O tema dessa mensagem vai ser vencendo as tempestades. Amém? Vencendo as tempestades. Marcos 4, 35. Aleluia. Quem está feliz com Jesus, né? Dá glórias a Deus. Não é proibido, né, irmão, a igreja do Senhor, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Marcos 4, 35. A palavra nos fala da seguinte maneira: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertando-no, dizendo-lhes: mestre, não se dá que pereçamos? Verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Verso 40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos assim? Porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Ao sentirem um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este? Até que o vento e o mar lhe obedecem. Mas quem é até esse que o mar e o vento lhe obedecem? O tema dessa mensagem, igreja do Senhor, é vencendo as tempestades. Nós podemos ver que lá no livro de João, capítulo 16, verso 33, parte B, diz da seguinte maneira: que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Assim como o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, venceu quando foi designado por Deus para fazer uma obra aqui na face da terra. Ele venceu as lutas, perseguições, dificuldades. Assim também nós, como igreja do Senhor, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Amém? Crê somente, né? Não temas, crê somente, né, meu irmão? Porque lá em Romanos capítulo 8, verso capítulo 8, né, fala da seguinte maneira, né, que Jesus Cristo, ele veio sobre a face da terra, que ele veio para nos libertar, para nos curar. A gente pode ver, né, que a palavra nos fala o que nos pode afastar do amor do Senhor: a peste, a fome, a nudez, a investida do adversário. Nada disso, né, irmãos, pode nos afastar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus, porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então a gente pode ver a igreja do Senhor, né? Quando começa ali a aproximar-se, né, uma tempestade física, a gente pode ver que o céu escurece, vem relâmpagos, trovões, vem ali um temporal de vento, e a gente não é diferente como nós, igreja do Senhor. Quando nós estamos aqui na terra, o Senhor não falou a mim, não falou com você que seria tudo ali bonança, seria ali, nós não iríamos ter dificuldade, ter lutas, ter perseguições por causa do nome do Senhor. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então a gente vê, irmãos, né, que as nuvens ficam escuras, vem aquele temporal de vento, vem ali, no caso, por exemplo, trovões, relâmpagos. Isso é pronunciamento, né, de um grande temporal, temporal que vem sobre a face da terra. Igreja do Senhor, nós podemos ver da seguinte maneira, que quando nós ali colocamos a nossa vida na presença do Senhor, quando nós ali se colocamos em andar segundo a vontade do nosso Deus, com certeza vai vir temporal de vento, vai vir dificuldade sobre a nossa vida, vai vir onda se arremessando contra o barco, mas nós temos que ficar firmes, porque crê somente e verás a glória do Senhor. A gente pode ver, irmãos, como já falamos aqui, a característica, né, de uma tempestade física. Ali a gente vê o sol vê ali, por exemplo, né, no caso, escurecendo ali,
trovões, relâmpagos, mas podemos ver também a característica, né, de uma tempestade espiritual, a perda do controle na família, nos negócios, na vida conjugal, no ministério. Podemos ver a igreja do Senhor, quando vem grande temporal sobre a família, é porque a gente pode ver, são lutas, dificuldade, o adversário não fica satisfeito a partir daquele momento que a família está na presença do Senhor, que a família está fazendo o que? Está no centro das atenções do Senhor. A gente vê que a tempestade espiritual, a perca do controle. Podemos ver, como nós lemos aqui o texto, o discípulo do Senhor, Jesus diz, entre no barco e passamos para a outra margem. Podemos ver que ali que é uma ordem do Senhor. O Senhor falou, vamos para a outra margem. A gente vê da seguinte maneira que começaram a entrar ali, começaram a navegar e começou grande temporal de vento, as ondas se arremessando contra o barco. A gente pode ver da seguinte maneira que a perca do controle na vida da família. Vemos hoje a família sendo ali atacada pelo adversário. A gente vê a família, né, os negócios, a gente vê ali a vida conjugal, ministério, saúde, tudo isso, muitas das vezes, é a perca do controle, a família se deixando levar, não para fazer a vontade do Senhor, mas para fazer a sua própria vontade. A gente pode ver, igreja, que os nossos sucessivos erros podem gerar uma situação que não podemos mais controlar. Nossos erros, né, sucessivos erros, pode gerar circunstâncias que muitas das vezes não podemos mais controlar. Por que, igreja do Senhor? Porque quando nós colocamos a nossa vida na presença do Senhor, quando ali nós focamos em andar segundo a vontade do Senhor, com certeza vai tudo bem. A gente pode ver daquele momento ali que Jesus no barco vinha em direção aos discípulos, Pedro, outros ali, e muitos ali olharam para Jesus falando, aquele ali é o que é? Não é o Senhor. E ali, em certo momento, Pedro ali para provar o Senhor, falando, olha Senhor, se tu és mesmo, se é o Senhor mesmo, faça que eu venha andar, né, sobre as águas. A gente pode ver que o Senhor fala, então desça do barco e comece a andar. Aquele momento ali, Pedro começou a andar sim sobre as águas, mas no momento ali que ele parou de olhar para o Senhor, ele começou a se afundar. Aquele momento ali, igreja, que nós começamos a não olhar para o Senhor, vem a dificuldade, vem a luta, nós não temos mais forças para orar, para buscar a presença do Senhor. E Pedro, naquele momento ali, olhando não para o Senhor, ele começou a se afundar. A gente pode ver que os sucessivos erros, né, pode trazer o quê? Situação que não podemos mais controlar. Contra as famílias, contra as vidas, seus negócios, sua casa, ali situações que não tem mais como controlar. Mas a Bíblia fala da seguinte maneira, no livro de Lucas, que não há nada demasiadamente impossível para o nosso Deus. Não há, igreja do Senhor, nada demasiadamente impossível para o nosso Deus. Porque você que está aqui nessa noite, veio à casa do Senhor, quinta-feira da vitória, é porque Deus, Ele tem algo para fazer na sua vida. Deus nessa noite, Ele tem vitória para fazer, para que venha acontecer na sua vida. Nós ali, o natural, nós podemos fazer, mas o sobrenatural, o milagre, somente Deus pode fazer com que aconteça na sua vida. Então, igreja do Senhor, não podemos, né, deixar que venhamos acontecer sucessivos erros na nossa vida, porque ali nós vamos perder o controle da situação. E o que você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa noite, quantos erros, o que está acontecendo, né, que você tem se deixado levar, né, para que aconteça, né, por exemplo, ali a perda do controle na sua família, nos negócios, no ministério, na vida conjugal, na saúde. Nós podemos ver, igreja, crer somente e verá a glória do nosso Deus. Aquela mulher hemorrágica, 12 anos sofrendo aquela hemorragia. A gente vê da seguinte maneira, igreja do Senhor, chegou um certo momento ali, que ela gastaram o seu dinheiro com os médicos, mas havia ali o que? Não havia cura, estava indo mal a pior, porque a coisa na minha vida
algo na nossa vida que somente o nosso Deus pode fazer com que a situação venha se tornar a nosso favor. Então a gente pode ver da seguinte maneira, igreja do Senhor, chegou certo momento ali que aquela mulher, não concordando com aquela situação, ela falou: olha, se eu apenas tocar nas orlas do Senhor Jesus, eu serei curada. Então há momento na minha vida, na sua vida, a circunstância, né, na nossa vida, que nós temos que parar e falar: olha, se eu fizer assim, se eu buscar a presença do Senhor, se eu não perder o controle da situação, eu creio que vai haver milagre, eu creio que vai haver cura, eu creio que vai haver libertação. Não é, igreja do Senhor? Então o vento ali estava contrário, meu irmão. O vento estava ali contrário, aquele momento ali, quantas vezes o vento está contrário à minha vida, à sua vida, e nós ali olhamos para a situação e falamos da seguinte maneira: não tem mais jeito, não tem mais solução, mas o Senhor fala comigo, com você nessa noite: há solução sim, a vitória nessa causa. Você muitas vezes perdeu o controle da situação, mas Deus fala com você: olha, a situação que você acha que perdeu o controle, eu posso fazer com que haja mudança, eu posso fazer com que aquele câncer venha acontecer a cura, a situação na sua casa, aquele vício, a sua vida conjugal, eu posso mudar. E você quer, igreja do Senhor, mudança do Senhor? Eu falo sempre aqui, igreja do Senhor, que há momento na nossa vida, para que Deus venha nos abençoar, depende muito mais de mim do que de você e do que de Deus. Porque, igreja, o Senhor Deus está pronto para nos abençoar, e você está pronto para receber aquilo que Deus tem preparado para a sua vida? Que o Senhor nessa noite, né, possa nos abençoar, em nome de Jesus Cristo. Amém? As tempestades representam, né, uma força superior e sempre assustadora. Lá no Salmo 84, verso 4, 88, verso 4, diz assim: sou contado com os que baixam a cova, sou como homem sem forças. Quantas vezes, na igreja do Senhor, nós estamos assim: olha, eu sou homem sem forças, eu não tenho mais forças para lutar, eu não tenho mais forças, né, para lutar, para que eu venha buscar a solução dessa situação. Então aqui o salmista diz: olha, sou contado como os que baixam a cova, sou como homem sem forças. O salmista, né? Sou como homem sem forças. Há momentos, né, as lutas, as dificuldades na nossa vida, que nós olhamos para a situação e falamos assim: não tenho mais força para lutar. Mas o Senhor fala contigo nessa noite: olha, mesmo que você não tenha força, Ele é sua força, é socorro bem presente na hora da angústia. Aquele momento que eu e você, nós achamos que não há solução, Ele entra com a solução, Ele entra com a vitória. Podemos ver aqui da seguinte maneira, né? O açoite das ondas, o violento açoite das ondas contra os navios tem sido a causa de muitos naufrágios. Podemos ver aqui que o Senhor Deus falou com Jonas: olha, desce até a cidade de Nínive, porque ali eu tenho obra para fazer através da sua vida. Mas ali aquele homem fez o contrário daquilo que o Senhor falou. Olha, pegou ali uma passagem, foi para a cidade de Tarsis. Ele ali desobedeceu aquilo que Deus estava ali falando com ele para fazer. Quantas das vezes eu e você, da seguinte maneira, as ondas vêm sobre a nossa vida, porque o Senhor fala comigo algo, fala com você algo, e nós ali não fazemos como o Senhor falou comigo e para com você. Quantas vezes nós passamos por dificuldade, nós falamos: é o adversário, é o inimigo das nossas almas que está ali fazendo com que essa situação venha sobre a minha vida. Mas muitas das vezes é eu e você, que nós ali, o Senhor fala comigo, com você: olha, faça assim, e eu quero fazer a minha vontade, você quer fazer a sua vontade. Nós temos que cada dia buscar estar no centro da vontade de Deus, para que os projetos, os propósitos, a vontade do Senhor, ela venha sobre as nossas vidas, para que não haja tropeço, para que as ondas não venham se arremessar contra o nosso barco, contra a nossa vida. Vemos aqui da seguinte maneira: Jonas foi ordenado para que descesse até a Nínive.
e foi até a Tarso, porque uma desobediência, e ali a desobediência ela é o quê? Ela gera maldição. Então nós que estamos aqui nessa noite, igreja, nós vamos, né, fazer segundo a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então nunca nós devemos desobedecer o projeto, o propósito, aquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer, que está no coração dele para com a nossa vida. Nós vamos fazer diferente, porque a vontade do nosso Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Então a gente vê que, irmãos, né, os danos causados podem ser incalculáveis. As tempestades da vida também causam dano à alma. As tempestades da vida também causam, né, dano à alma, como aqui a depressão, o desânimo, feridas anteriores. Quantas vidas, né, está ali no momento de depressão, quantas vidas estão ali, né, com feridas interiores, porque a tempestade da vida também causa dano à alma. Quantas vidas estão aí com seus corações feridos, amarguradas, quantas vidas estão aí com depressão, passando por situações insônias, porque, igreja, as tempestades, né, da vida, e não podemos, na igreja do Senhor, desanimar com as tempestades da vida, como já falamos aqui, em João 16:33, parte B, fala, ó, que no mundo, eu e você, nós teremos aflições, mas tem bom ânimo. Assim como o Senhor venceu todas as lutas, toda a dificuldade, nós também, como igreja do Senhor, né, podemos vencer. Nós, como igreja do Senhor, também podemos vencer para a glória do nosso Deus. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos também 8:35 em diante, a palavra nos fala que pode nos afastar da presença do Senhor. As lutas, as tribulações, a peste, a fome, a nudez, a espada, nada nos pode afastar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus, porque a palavra nos fala que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Então, irmãos, a luta, as ondas, as tempestades que têm vindo sobre a sua vida, não pode te afastar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus, porque, como já falamos aqui, Lucas fala a memória agora o capítulo aqui, que não há nada demasiadamente impossível para o nosso Deus. Não há nada, igreja, demasiadamente impossível para o nosso Deus. Então a luta, a tribulação, a peste, a fome, a nudez, a perseguição, nada disso nos pode afastar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus, porque nós somos mais do que vencedores por aquilo que nos amou, Cristo Jesus. Na perda de equilíbrios há descontrole, né? Na perda do equilíbrio há descontrole. Vemos aqui o texto ao qual nós lemos, os discípulos ali em alto mar, ali foram em obediência ao Senhor, passemos para outra margem. Entraram no barco, outros barquinhos seguiam, e ali chegou certo momento, começou o temporal de vento. A palavra nos fala que Jesus estava ali dormindo, né, assentado ali na polpa daquele barco, ali dormindo ali sobre a almofada. A gente vê aqui da seguinte maneira que os discípulos, eles começaram ali, e agora como vai ser? Que situação difícil para nós. Como vai ser agora? Estamos a ponto aqui de afundar o barco, né? As ondas estão se remessando. A gente vê aqui, irmão, na perca do equilíbrio, a descontrole emocional, mental, físico e familiar. Aquele momento ali houve o que, igreja? Um descontrole, né, do discípulo. Jesus estava ali no barco, mas ali eles olharam para a situação, olharam para aquele momento ali, as ondas se arremessando contra o barco. E a gente vê aqui, igreja do Senhor, quantas vezes eu e você, Jesus, nós clamamos, invocamos o nome do Senhor, colocamos a nossa causa na presença do Senhor. O Senhor fala, crê somente e verás a minha glória. E nós ali duvidamos daquilo que o Senhor pode fazer. Nós ali entramos em desespero, nós ali entramos na perca do equilíbrio, a perca do controle da situação. Quando nós colocamos a situação, aquela causa na presença do Senhor, não podemos, né, ter o desequilíbrio emocional, porque aí vai tudo
para outro lado, não segundo a vontade do Senhor. Vemos aqui no Salmo 102, verso 4, fala que ferido como a erva, secou meu coração, e até esqueço de comer o meu pão. Ferido, Salmo 102, 4, ferido como a erva, secou meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Quantas vezes, igreja do Senhor, ferido está nosso coração, vem a falta da fome, não comemos, ali vem aquela situação ali, o desespero, a falta de equilíbrio, mas Deus fala conosco nessa noite, né? Invoca-me que eu te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Até a partir daquele momento que nós invocamos o nome do Senhor, Ele não somente vai ouvir a nossa oração, Ele vai responder a nossa oração. E não é diferente nessa noite, né? Quinta-feira da vitória, que você está aqui nessa noite, eu e você, nós viemos aqui, porque primeiramente para adorar, primeiramente, né, para louvar e exaltar o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz buscar primeiramente o quê? O reino de Deus, a justiça do Senhor, que as outras coisas Ele vai nos acrescentar em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos fala em Salmo 69, 1, salve-me, ó Deus, porque as águas sobem até a minha alma. Salmo 69, 2 fala, estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé, estou nas profundas águas. A sensação de derrota, né, irmãos? Só nos resta a gritar como salmista, como falamos aqui, naquele momento que a sensação de derrota, só nos resta a gritar, a clamar ao Senhor, como aquele cego de Jericó. Naquele momento ali, Jesus passava ali, né? E ele, naquele momento ali, a multidão seguia Jesus. Ele precisava de algo do Senhor, precisava ali voltar a ver. Ele começou a clamar ao Senhor, Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ali, naquele momento ali, a palavra nos fala que a multidão tentou impedir que ele gritasse, que ele clamasse ao Senhor. Mas ali nós podemos ver, quanto mais a multidão tentava impedir que ele clamasse ao Senhor, ele começou a clamar mais alto ainda, Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a gente vê, igreja do Senhor, não podemos, né, parar, porque a multidão, as lutas, as dificuldades, aquilo que tem se levantado contra a nossa vida, tenta nos impedir a gritar, a clamar ao Senhor. Salmo 69, como já lemos aqui, fala, salva-me, ó Deus, porque as águas sobem-me até a alma. Salmo 69, 2 diz, estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé, estou nas profundas águas. Então, igreja, há momento, né, que vem a sensação de derrota, há momento, né, que nós olhamos para a situação, por aquilo que está acontecendo na nossa vida, vem aquela sensação de derrota, mas a palavra nos fala da seguinte maneira, crê somente e verá a glória do nosso Deus. É somente crer, igreja, é somente, né, colocar a causa na presença do Senhor, esperar e ter confiança, né? Crer, a palavra crer significa ter confiança, ter certeza que a situação vai mudar. Como já falamos, né? Não há nada demasiadamente impossível, né, para o nosso Deus. Só nos resta a gritar. Não sei o que você está passando na igreja. Somente Deus que pode sondar o seu coração. Eu não tenho poder para ler o seu coração, aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua mente. Mas a Bíblia nos diz que antes eu e você abrir nossa boca, o Senhor já sabe o que sairá dos nossos lábios. Antes nós pedimos ao Senhor, o Senhor já sabe daquilo que você necessita. E não é diferente nessa noite, quinta-feira da vitória. O Senhor sabe da sua necessidade. O Senhor sabe que você saiu lá da sua casa, vindo da casa do Senhor nessa noite, precisando de algo do Senhor. Aquele que bate, a porta se abrirá. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, ele encontra a vitória. Então, irmãos, como vencer a tempestade? Controlar o pavor, né? A gente pode ver, né? Controlar o pavor. Naquele momento ali, que os discípulos estavam ali em alto mar, começou ali as ondas se arremessar contra o barco. Começou o pavor. Começou aquele momento ali, né, de pavor. Agora, como vamos fazer? A gente pode ver que da seguinte maneira, os discípulos usaram o seu potencial, adquiriram em anos de trabalho, começaram a remar
Então adquira, meu irmão, o seu potencial. O discípulo ali naquele momento, né, que estavam ali as ondas se arremessando contra o barco, eles ali buscaram, né, o seu potencial de anos de trabalho. Eles remavam, começaram a remar, não desistiram, né, falando, não, agora eu vou parar, nós vamos perecer, eu não vou fazer mais, eu vou esperar a morte, eu vou esperar, né, que a situação venha da seguinte maneira. Então ali potencial de anos de trabalho, eles remaram, né? Então há uma necessidade que nós devemos fazer, naquele momento da luta, dificuldade, não podemos parar, perseverar. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, meu irmão, igreja do Senhor, no momento da dificuldade, né, persevere, não olhe para a circunstância, não olhe ali para aquele momento de luta, dificuldade. Podemos ir, quando ali Israel sai do Egito, rumo a Canaã, a terra prometida, podemos ir ali, muitos no meio do caminho, começaram a murmurar, mas Senhor, o Senhor nos tirou lá do Egito, o Senhor nos tirou lá do Egito, né? Lá nós tínhamos o quê? Cebola, alho, tinha ali pepinos, nos trouxe para o deserto para morrer de fome. Mas a palavra nos fala que lá no deserto o Senhor enviou a provisão. E quando nós passamos no deserto, igreja, se nós não murmurarmos, se nós não olharmos lá para trás, para o Egito, para as coisas que nós praticávamos, nós estamos ali no mundo, ali praticando, se nós não olharmos, o Senhor lá no deserto, Ele vai enviar a provisão. E não é diferente, né? Não sei o que passa com você, a sua necessidade, mas Deus nessa noite, Ele envia para a sua vida, para a sua casa, para a sua vida profissional, para a sua família, a provisão. O que você precisa para que essa circunstância, para que esse momento de luta e dificuldade venha passar? Persevere. Os discípulos ali, olha, muitos anos, né, em alto mar, remando, eles ali começaram a remar mais forte. Não paramos, igreja. No momento da dificuldade, no momento da luta ali, não venhamos parar. Por quê? Porque, igreja, se nós pararmos, a situação, ela não vai mudar. Primeiramente é o quê? É buscar fazer a vontade do Senhor, é colocar a nossa causa na presença do Senhor. Para quê? Para que a situação venha a ser mudada. Segunda, outra coisa aqui também, igreja do Senhor, é como Eleazar, né, um dos valentes de Davi, certa vez lutou até cansar a mão, a espada ficar pegada à sua mão. Está lá em 2 Samuel 23, 10. Um dos valentes de Davi, Eleazar, né? Ele lutou até a espada ficar apegada na sua mão. Então, igreja, não desista no meio do caminho, reme, para que o barco, né, as ondas que estão se arremessando contra o barco, né, esse barco não venha naufragar. Quantas vidas estão aí perdendo, sendo derrotadas, porque no momento da luta, da dificuldade, vai olhar lá para o Egito, para que momento, né? Olha, eu estou agora na presença do Senhor, porque essa luta, porque essa dificuldade, estou fazendo a vontade de Deus, porque tanta luta, porque essa enfermidade. Mas Deus fala com você assim nessa noite, Deus fala comigo, Deus fala com a igreja dele nessa noite. Olha, lá no deserto, no momento da dificuldade, eu vou enviar a provisão. Bartimeu, ele precisava voltar a ver. E você, nessa noite, o que você precisa? Qual a sua necessidade? Crê somente e verás a glória de Deus. Supere a timidez. Outra coisa, né, para que nós venhamos vencer, é superar a timidez e a incredulidade. É superar a timidez e a incredulidade. Nós não podemos, igreja do Senhor, no momento da dificuldade, da luta, né, ficar tímido na presença do Senhor. Bartimeu, lá naquele momento da dificuldade, da luta, a multidão tentando impedir que ele viesse clamar ao Senhor, ele não ficou tímido, ele levantou mais a voz: invoca-me que eu te responderei. Assim diz a Bíblia, assim diz a palavra do Senhor. Clame por Jesus, mestre, não importa que pereçamos, né? Marcos 4:38, mestre, não importa que pereçamos. Muitas vezes, igreja, né, a pessoa olha a circunstância, ele para de clamar, ele para de orar, ele para de jejuar, ele para de vir à igreja, ele fala: não tem mais jeito,
não vai ter mais condições. Mas é o mais importante que a palavra do Senhor nos diz: buscar primeiramente o que, igreja? O reino de Deus, a justiça do Senhor, porque as outras coisas, o Senhor, Ele vai acrescentar. Então clame ao Senhor, mestre, não importa que pereçamos, né? A gente pode ver da seguinte maneira, naquele momento ali que Jesus vai ao encontro de Pedro ali nas águas, ali no mar. Pedro, ele fala: ó Pedro, Senhor, se for o Senhor mesmo, faça com que eu desça desse barco aqui e ande sobre as águas. Pedro ali assim fez, né? O Senhor, anda, então venha Pedro. No momento que ele parou de olhar para o Senhor, no momento que veio o medo, ele começou a afundar. No momento que vem o medo, vem a timidez na minha vida, na sua vida. Quando estamos passando por luta, quando ali vem o vendaval, quando vem ali a procela, quando vem ali as lutas, dificuldades, não tenhamos medo, né? Porque o medo, ele vai impedir o agir de Deus na minha vida. A incredulidade, ele vai impedir com que aquilo, o projeto, o propósito de Deus na sua vida, aquilo que Deus colocou para fazer na sua vida, ele venha a ser impedido, porque você não crê. Crê somente e verás a glória de Deus. Outra coisa, né, igreja do Senhor, não saia do barco, não saia, né? Não abandone a situação, não saia do barco. Os discípulos ali não saíram do barco, eles começaram a remar mais forte. Não podemos, né, igreja, sair do barco. Lá em Atos 27:31, a Bíblia diz Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, nós não poderemos salvar-vos. Então, quando vier a luta, a dificuldade, quando o barco estiver a ponto de naufragar, afundar, não saia do barco, não desanime, não largue a situação, porque, irmão, o Senhor, Ele está cuidando da sua situação. Quando ali nós olhamos para a situação, em tudo há um propósito de Deus. Por que, igreja? Luta, dificuldade, muitas das vezes é porque a pessoa procura, mas muitas das vezes acontece na minha vida, na sua vida, porque é um propósito de Deus. É para eu e você, para nós, igreja do Senhor, que nós vamos amadurecer na presença do Senhor, para que nós vamos ficar mais forte na presença do Senhor. É porque é um propósito, né? Na luta, na dificuldade, para que eu, quando outro vier, naquele momento ali que está passando por aquilo que eu e você passamos um dia, nós podemos ter algo de Deus para falar: olha, não saia do barco, não fique tímido, né? Não saia do barco, porque o Senhor, Ele vai te dar vitória. Outra coisa, né? Na tempestade, por pior que seja, devemos permanecer no barco, como já lemos aqui, obedecer. Outra coisa, obedecer a Jesus. Quando ali Jesus e seus discípulos estavam ali, falou: olha, passemos para o outro lado. Os discípulos obedeceram aquilo que o Senhor, eles entraram no barco e foram para o outro lado. Então, obedeça ao Senhor. Quando nós ali tiver algo, obedecemos a voz do Senhor. Quando muitas vezes nós ouvimos mais o outro do que a voz do Senhor, porque muitas vezes vem a luta, a dificuldade, porque damos mais ouvido àquilo que não tem temor a Deus do que a própria palavra do Senhor. Como a palavra nos fala: olha, eu sou seu Deus e não mudo, como fala lá em Malaquias, né? Eu sou seu Deus e não mudo. A palavra do Senhor nos diz dessa maneira. Então, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o mesmo Deus que operou lá no passado, Ele opera na nossa vida, opera nessa noite aqui hoje, a sua luta, a sua dificuldade, aquilo que você tem passado. Deus, Ele não esqueceu de você. No momento de Deus, Ele vai fazer com que a situação ela venha ser mudada. Porque a igreja, Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo, né, para que eu e você venhamos lavrar a terra. Há tempo para que nós venhamos lançar semente sobre a terra. Há tempo para que a semente venha germinar e dar fruto. Então, no tempo de Deus, persevere, reme, igreja do Senhor, persevere na situação, porque no tempo de Deus, Ele vai te dar vitória. Não comece a murmurar como Israel saindo ali do Egito, né? Estava lá no deserto, começaram a murmurar, começaram ali a fazer bezerro de ouro para adorar. Ah, mas o Senhor está demorando demais. Mas o Senhor fala comigo e com você nessa noite: olha, não pare no deserto, caminhe, porque tem uma terra boa, uma terra ampla, uma terra que emana leite e mel, uma terra, né, que ampla, boa, que emana leite e mel, preparada para você. Lá existem gigantes, mas olha,
não somente para o tamanho do gigante, olhe para o tamanho do Deus ao qual você serve. Olha para o tamanho do Deus, o que você prega, porque muitas vezes nós olhamos para o gigante, olhamos para a situação e falamos assim, mas Deus não tem condições de fazer isso, o Senhor não vai mudar a situação. Não olhe para o gigante, porque há uma terra boa, uma terra ampla, uma terra larga, uma terra que mana leite e mel, preparada para mim e para você, né? Então a igreja do Senhor, na luta, na dificuldade, né, obedeça a Jesus, né? O próprio Jesus foi obediente ao Pai. Podemos ir lá em Lucas 22, 42, quando estava ali no Getsemane, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a vontade do Senhor. Então, igreja, não faça a minha vontade, faça a sua vontade, meu Deus. Obedecer ao nosso Deus, obedecer a palavra do Senhor, aqui que o Senhor tem falado comigo e com você. Então, igreja do Senhor, na luta, na dificuldade, no momento da tribulação, obedeça ao Senhor, né? Obedeça ao Senhor, não deixe, né, que as ondas venham arremessar, venham assim, muitas vezes as ondas arremessam contra a nossa vida, contra o barco da nossa vida, mas existe um Deus Todo-Poderoso, que Ele está ali no barco, comigo, com você, crê somente. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? É o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Então que nessa noite, né, não sei o que você passa, não sei a sua necessidade, mas levanta a sua mão, ordene ao vento e ao mar que aquieta-te, né? Essa luta, essa dificuldade, essa tribulação a qual você está passando, né? Você tem autoridade no nome de Jesus Cristo para fazer com que esse mar venha se aquietar, essas ondas venham se aquietar e tudo vai fazer bonança na sua vida, vencendo as tempestades. Então, irmão, não estamos isentos, né, de luta, dificuldade. Nós, como igreja do Senhor, não estamos isentos de luta e dificuldade. Muitos acham que entregou a vida a Jesus, batizou, está isento de luta e dificuldade. O próprio Jesus, podemos pegar, por exemplo, lutas, dificuldade, foi levado à cruz do madeiro, pregado aos seus pés, suas mãos ali, chicoteado, né? Mas chegou o momento que ele falou, Pai, está consumado. Porque ali, Jesus fez a vontade do Pai. Então, que eu e você, nós possamos a cada dia estar no centro da vontade de Deus, para quando vier a luta, para quando vier a perseguição, a peste, a fome, a nudez, nós ali em Cristo Jesus somos mais que vencedores, e nós possamos falar, olha, está consumado, venci para a glória do Senhor, venci para a glória do Senhor, porque nós não somos uma igreja derrotada, Remanassobi Andaramai. Nós não somos uma igreja derrotada, nós somos a igreja vencedora. Então, irmão, igreja do Senhor, na luta, na dificuldade, pare, clame ao Senhor, ande segundo a vontade de Deus, não segundo a minha vontade. Lá no Getsemane, o próprio Jesus falou, Pai, se possível, ele não falou, passe de mim esse cálice, se possível, passe de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Quantas vezes eu e você, nós queremos, né, fazer a nossa vontade, não, a luta vem, mas eu vou esquivar dessa luta aqui, desse momento de luta, dificuldade, vou fazer a minha vontade para que eu possa vencer essa luta, mas não faça a minha vontade, mas sim a vontade do Senhor, amém? Que Deus nessa noite, né, possa não fazer a minha vontade, a sua vontade, porque a vontade do nosso Deus, ela é boa, ela é perfeita e é agradável, amém? Essa palavra, né, que o Senhor nos colocou no nosso coração nessa noite, né, vencendo as tempestades. Então, igreja, quando começar o mar ficar bravio sobre a sua vida, não perca o controle, porque o controle está nas mãos do Senhor. E a partir daquele momento que nós colocamos esta causa, essa necessidade nas mãos do Senhor, com certeza virá a vitória para a glória do nosso Deus, amém? Vamos orar neste momento, coloque sobre os seus pés neste momento, vamos orar, né? Então, peço ao Senhor nessa noite, para que Ele venha te fortalecer, né? Para que Ele venha fazer, não a sua vontade, mas a vontade dEle, porque a vontade do nosso Deus, ela é boa, ela é perfeita
e é agradável. Amém? Coloque suas mãos na posição de receber assim nessa noite, porque Deus tem algo para fazer na sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, neste momento, ó Pai, de oração, nós lemos a Tua palavra, Deus, como a Tua palavra diz, ó Pai, que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Por isso, Deus, assim, meu Pai, quando as ondas se arremessavam, Deus, contra o barco, ó Pai, dos discípulos, mas Tua palavra diz, ó Deus, que o próprio Jesus estava ali naquele barco, ó Pai, juntamente, ó Pai, com seus discípulos, ó Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que a cada dia, Pai, que nós passamos por lutas, por dificuldades, ó Deus, o Senhor está no controle, ó Pai, de todas as coisas. Por isso, ó Deus, nós oramos, Pai, nessa noite, Deus, pedindo ao Senhor, para que o Senhor venha fortalecer, ó Pai, a Tua igreja, aquele, ó Pai, ao qual entrou na Tua casa nessa noite, Pai, precisando, ó Deus, de uma vitória, de um milagre, precisando, ó Deus, de uma restauração na sua casa, precisando, ó Deus, ó Pai, ali, ó Deus, de uma cura, de uma libertação, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Muitas vezes, ó Pai, esta vida perdeu equilíbrio, ó Pai, perdeu o controle, Pai, da situação, mas o Senhor é Deus, ó Pai, que não perdeu o controle, o Senhor é Deus, ó Pai, que não perde equilíbrio, ó Pai, da situação. Por isso, ó Pai, nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós colocamos tudo nas Tuas mãos e te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós oramos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Irmãos, essa palavra de Jesus para os discípulos sempre me deixou uma interrogação. Quando ele chamou os discípulos de tímidos, de medrosos. E a gente se pergunta, então, o que é que eles deveriam ter feito? E aí duas respostas vêm. A primeira é que como Jesus conseguiu descansar em meio àquela tempestade, a fé deveria levá-los a descansar também. Irmãos, dormir no carro, a gente viajou agora, né?
teve que ir em São Paulo voltar. Irmãos, é horrível. A cabeça não para, né? Faz uma curva, você vai. Imagine numa tempestade, num barco. Imagine o barco balançando. E como é que a gente dorme numa situação dessa? Mas Jesus dormiu. Aí você diz assim, mas Jesus, pastor, não, Jesus era Deus, mas também naquele momento ele estava em corpo, era 100% um homem. Então, se aconteceu com ele, é possível que conosco também venha acontecer. Pela fé, só entendo que seja pela fé. Então, descansar seria a primeira. Senhor, está tudo contrário, os ventos estão soprando, está enchendo de água, sinto a água batendo nos meus pés, mas eu vou descansar. Irmão, só fé faz uma coisa dessa. E a segunda resposta é agir como Jesus também agiu depois que foi despertado, repreendendo o vento e aquietando o mar. E aí a gente pergunta, qual dessas duas possibilidades seria a esperada? Eu entendo que as duas. Em alguns momentos você vai agir de uma maneira, em alguns momentos você vai agir de outra maneira. Em alguns momentos Deus vai nos chamar para aquietar, descansar e esperar. Em alguns outros momentos o Senhor vai nos chamar para nos levantarmos e na autoridade do nome dEle repreendermos os ventos, repreendemos a tempestade. Eu não sei qual momento, mas eu sei que o Senhor vai nos direcionar, amém? Eu sei que em um momento o Senhor vai dizer assim, agora meu filho, é hora de você repreender esse vento. Agora é hora de você usar a autoridade que eu dei a você através do meu nome. E você não vai se intimidar, você não vai se amedrontar. E em outros momentos o Senhor vai dizer, espera, deixa soprar mais um pouquinho, descansa mais um pouquinho. Vamos fazer mais uma oração? Você pode fechar os olhos. Para Deus dar a nós exatamente aquela palavra do que fazer. Se para descansar, fé para descansar. Se para levantarmos-nos e, em nome de Jesus, repreendermos, fé para isso. Pai, o tempo e o modo de como agir, de como fazer e do que fazer, vem do Senhor, a direção que precisamos. A tempestade, ela vem e é inevitável que ela venha. Ela não manda aviso prévio, ela não avisa, Senhor, mas ela simplesmente vem. E ela vem, Senhor, com a permissão do Senhor. Pode até ser Satanás o agente da tempestade. Pode até ser que naquele momento ele mesmo esteja soprando nas ondas. Pode ser até mesmo homens, enfim. Mas o Senhor permitiu. E se o Senhor permitiu, um propósito existe. Um propósito há. E eu te peço em nome de Jesus, porque diante da tempestade o que se exige de nós é a fé. Seja para descansar, seja para repreender os ventos. Meu Deus, mas nessa hora eu peço a Ti a graça de que cada um de nós possamos entender a hora, entender o momento que nos cabe diante da tempestade que vivemos. Mas em todo o tempo, Senhor, sabemos que vamos precisar de fé. A fé, meu Deus, que vem do Senhor, como uma semente que cresce em nossos corações, ela seja usada, que é para descansar. Se há pessoas aqui, Pai, que estão enfrentando tempestades e o Senhor está dizendo, é hora de descansar, é hora de esperar, eu vou acalmar no meu tempo, na minha hora, mas agora é a sua vez de descansar no meu colo. O seu travesseiro é o meu colo, são os meus braços. Descanse em mim, aquiete-se em mim e saiba que eu sou Deus da sua vida. Então, Pai, dá-nos a fé suficiente para descansar. E dá-nos a fé se esse é o momento de nos levantar.
Dá-nos a fé necessária se esse é o momento de dizer: vento, ondas, acalmem-se, aquietem-se em nome de Jesus, repreendendo toda a força do maligno, todo o poder do inferno, todo o contra-ataque das trevas, no nome de Jesus, a fim de que a bonança venha. E assim, Senhor, encontraremos um tempo de paz e de refrigério na Tua presença. Nós oramos, Pai, confiando em Ti e dizendo que o Senhor é conosco na bonança e na tempestade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Aleluia. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Deus abençoe, querido, você que nos acompanhou aí pelo canal. Que a sua vida seja movida por fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Se assente mais um pouco, querido, nós estamos encerrando a transmissão. Em nome de Jesus, eu queria convidar aqui a pastora Tássia e também o Dani. Eles têm uma palavra.